Oi, gente. Vamos então seguir com a nossa leitura de Um Teto Todo Seu. Hoje a gente vai ler a parte 3 do ensaio da Virginia Woolf. E eu estou aqui, como você pode ver, quem estiver acompanhando pelo YouTube, encostada no meu sofá com uma luz tenebrosa. Eu não vou deixar a câmera ligada de novo, só estou aparecendo aqui para dar um oi, né? Estou encostada aqui no sofá, são 4h36 da manhã. Eu perdi o sono por causa de uma chuva torrencial. E aí falei, bom, então vamos aproveitar que já não vou dormir e vamos adiantar a gravação dessa terceira parte. Porém, é, gente, não tem como ficar, né, tudo bonitinho aqui agora, porque tá muito escuro, né? E aí eu tô assim, num clima bem intimista, os mais generosos diriam, e de um jeito bastante improvisado, os menos generosos diriam. Então é o seguinte, eu vou desligar minha câmera, eu vou voltar para aquela imagem que a gente tinha na capa do livro, vamos ficar com ela, que vai dar tudo certo, e aí eu fico mais à vontade para não me preocupar com essas questões estéticas, né? Então vamos lá. A gente viu lá na parte 1, ela colocou o tema para nós, apresentou o tema, que é mulheres e ficção, situou uma cena inicial dentro daquela porção narrativa ficcional do ensaio, que era a questão da universidade, das refeições e tararã. No segundo capítulo, a gente mudou de cenário com ela, fomos a Londres, e lá a gente observou a perplexidade dessa narradora diante do fato de tantos e tantos homens produzirem obras, livros, tratados, ensaios, dissertações e teses a respeito das mulheres, muitas delas a respeito da inferioridade das mulheres e as mulheres, em contrapartida, não terem produzido tantas coisas assim, aliás, não terem se ocupado de refletir a respeito dos homens. Então, parece que existe aí um desequilíbrio, né? Que ela repara, em que ela repara e que ela discute, então, nessa parte 2 do ensaio. Chegando à parte 3, o que vai acontecer? Ela vai se colocar diante de uma outra questão. Não apenas, como lá na parte 2, as mulheres não produziram coisas sobre homens, talvez porque elas não sintam aquela necessidade que os homens sentem, diz a narradora, de diminuir o outro para manter a sua sensação de superioridade intacta, mas também, repara ela, as mulheres não produziram literatura por muito tempo. E aí é essa a questão que ela coloca. O que aconteceu? Como assim? Como assim é possível? Ela vai dizer o seguinte: porque é um enigma perene a razão pela qual nenhuma mulher jamais escreveu qualquer palavra de uma literatura extraordinária, quando todo homem, ao que parece, é capaz de uma canção ou de um soneto. Então, o que ela está se perguntando é o seguinte: como assim parece que qualquer homem consegue escrever alguns versos e nenhuma mulher escreveu literatura extraordinária alguma? O que acontece que pode explicar isso? Com essa questão em mente, ela vai se perguntar sobre as condições em que as mulheres viviam. E aí, essa terceira parte toda vai ser um show de horrores. Em parte, o que ela vai fazer, um show de horrores no sentido de, obviamente, não do texto, que é magnífico, mas dos dados que ela vai lançando. Ela não faz isso de uma forma científica, porque não é essa a proposta, mas ela vai misturar a narrativa dela a algumas informações históricas sobre as mulheres. Então, é principalmente sobre isso, sobre essas condições nas quais as mulheres viviam, que essa terceira parte do ensaio vai se deter.
E ela vai se perguntar, a partir desse primeiro choque de pensar, poxa, as mulheres não produziram literatura, ela vai começar a se questionar a respeito de como se dá o trabalho criativo, como se dá o trabalho imaginativo. Ela vai dizer assim: a ficção é como uma teia de aranha, presa por muito pouco, mas ainda assim presa à vida pelos quatro cantos. Muitas vezes estar preso é quase imperceptível. As peças de Shakespeare, por exemplo, parecem completamente suspensas, quase que por si sós. Mas quando a teia é puxada meio de lado, enganchada pela borda, rasgada na metade, é que se lembra que elas não são tecidas em pleno ar por criaturas incorpóreas. Essas teias são o resultado do sofrimento de seres humanos e estão inteiramente presas a coisas materiais, como saúde, dinheiro e a casa onde se mora. Eu quis ler esse trecho porque é extremamente lúcido, muito claro e muito direto o que ela está falando. Quando ela diz que a ficção é uma teia de aranha, e ela diz que as peças de Shakespeare parecem suspensas por si sós, ela está dizendo, a obra de arte cria uma ilusão na gente, enquanto leitor, enquanto espectador, que é a sensação de que elas foram nasceram assim, né? Que elas sempre existiram assim. Esse efeito de ilusão que a obra de arte causa, o impacto que uma peça de Shakespeare causa, por tão bem construída que é, nos dá a sensação de apagamento do trabalho que houve por trás. Então, quando a gente admira uma obra de arte, quando a gente olha para uma pintura, a gente assiste um filme, uma apresentação de dança, e assim, na minha opinião, né, o bom artista, ele quase sempre causa essa impressão, a não ser que ele esteja querendo de fato mostrar o contrário, porque quando você olha, por exemplo, uma bailarina dançando, ou outro dia eu fui no circo, né, com as meninas, e aí tinha lá a moça fazendo acrobacias no ar e suspensa lá num pano, uma corda e tal. Quando você olha para aquilo sendo feito, a sensação que você, como espectador, tem não é a sensação de que aquela pessoa está ali se matando, entende? Você vê o resultado do esforço. Você não vê necessariamente o esforço que é colocado naquilo antes daquilo virar algo que vai ser mostrado aos outros, que vai ser apresentado. Como quando a gente vê atletas, a gente vê até mesmo, né, futebol, como teve a Copa ano passado. A gente olhando na tela o tamanho daquele campo, a gente não tem a dimensão do quanto que aqueles caras estão correndo. Aqueles caras estão correndo demais, eles não param de correr, né? E aí, é claro que a gente não vai ficar vendo futebol pensando, meu Deus, olha como esse cara tá correndo, olha o preparo físico desse cara, olha como ele corre. Por quê? Porque aquilo dá uma impressão natural. A impressão, isso é uma ilusão. Ilusão que toda técnica, todo gesto criativo, quando bem executado, é capaz de nos dar. Assim como quando você. Eu já vou parar de me alongar nesse assunto, mas é que eu acho bem fascinante. Quando a gente assiste a aula, escuta a aula com alguém. Outro dia eu estava assistindo um vídeo, eu não costumo acompanhar ela, mas eu estava assistindo um vídeo da Natália Arcuri, sabe? A moça do Me Poupe. A moça do Me Poupe é dose, né? Ela é, ela é super, ela é bem fantástica, né? Teve uma época que eu acompanhava, assim, as coisas que ela falava, tal, mas porque ela é uma pessoa interessante, pelo menos para mim. E ela fala tão bem, ela fala muito bem. E eu, ouvindo ela falar, comecei a prestar atenção mais no que ela estava falando do que no tema, perdão, em como ela estava falando do que no tema que ela estava tratando, que na verdade nem me interessava, estava na lista de reprodução do YouTube, entrou. E eu pensando, gente, como ela fala bem. É claro que ela é jornalista de formação, se eu não me engano, foi repórter e tal, então óbvio, ela tem muitos anos de caminhada sobre, né, nesse processo,
mas é que quando a gente assiste, quando a gente escuta, via de regra, aquilo é tão bem feito, a pessoa fala tão bem que você consegue, de fato, absorver aquele conteúdo, absorver aquilo que a pessoa está passando, porque ela é muito bem articulada, né? Ela se coloca muito bem. E aí, no caso, eu estava prestando atenção na forma do discurso dela e no quanto ela, por exemplo, improvisa bem quando necessário, não gagueja, não fica enchendo a fala desses fillers, né, dessas palavras que a gente usa para ficar preenchendo os silêncios, como né, então, que é o que eu, por exemplo, faço muito. E por que que eu fiz toda essa digressão, meus amores? Porque isso que a Virginia Woolf está trazendo aqui, ela está chamando atenção justamente para esse processo de fazimento, o processo que torna possível, e aí não só a questão da habilidade e do esforço que ela traz aqui na questão do sofrimento. Então, quando ela fala que as obras de arte foram produzidas, são o resultado do sofrimento dos seres humanos, está embutido nessa ideia do sofrimento, eu entendo alguma questão relacionada assim a esse esforço criativo, a esse esforço imaginativo, a produção mesma da peça, a escrita da peça, mas também ela está trazendo o aspecto material relacionado à criação, aspectos materiais relacionados à criação. Então, eu, por exemplo, estou aqui criando um áudio a respeito desse livro agora. E este áudio está sendo criado dentro de uma casa. No momento está em silêncio, eu estou tomando um café, eu estou no sofá, tá frio, apesar de ser janeiro, nesse janeiro tenebroso que nós estamos tendo em 2023. Eu tô de roupa, eu não tô com fome, eu tô bem, eu tenho um computador, eu tenho um celular, e então eu estou produzindo esse áudio a respeito do texto da Virginia Woolf. Então, isso tudo são condições materiais. Vamos olhar mais longe ainda. Eu estou produzindo esse áudio também porque eu posso ler, também porque eu posso ler e entender o que estou lendo, porque tive a oportunidade de estudar. Então, a gente poderia ficar aqui falando, né, infinitamente sobre tudo que sustenta um gesto de criação. E é para isso que ela está chamando a atenção aqui. Isso que a gente recebe como algo aparentemente pronto e nascido do nada, tem por trás tanto o esforço e o trabalho, quanto condições de vida, condições materiais que sustentaram a oportunidade para que o trabalho se realizasse. Porque esforço, né, sozinho, ali, né, sem nenhuma condição material de se realizar, ele não vai se realizar, ele não vai se concretizar em ação no mundo. Precisa de um mínimo de um suporte, de uma estrutura para que isso aconteça. Com essa perspectiva, ela já vai começar a delinear o porquê, né, as mulheres não produziam ficção. E aí, um dos motivos, claro, era esse, né? Um dos motivos é a ausência dessas condições materiais, não porque as mulheres necessariamente não tivessem assegurado o mínimo para que elas vivessem, mas porque nada era delas. E aí ela vai se debruçar, então, sobre esses temas das condições de vida que as mulheres tinham anteriormente. Ela vai ir levantando aí alguns dados acerca disso. Então, ela vai falar, por exemplo, dos abusos dentro dos relacionamentos, dos abusos dentro dos casamentos, do fato de o marido ter o direito de bater na esposa, um direito reconhecido do homem, tanto para os ricos quanto para os pobres. Ela vai dizer que, bom, uma recusa a se casar ia ser punida, justificaria, por exemplo, a família dar um jeito de se livrar daquela filha de alguma forma. E aí, então, ela vai começar a delinear aí essas condições de abuso sob as quais as mulheres se encontravam muitas vezes dentro de um relacionamento, seja familiar, de família de origem enquanto filhas, seja de casamento, então, enquanto esposas.
e ela vai contrastar essas condições muito desfavoráveis, brutais, em que as mulheres se encontravam, com como as mulheres apareciam na literatura dos homens. Então, ela vai questionar isso, que realmente é um questionamento muito pertinente. Ela vai dizer assim: quando a gente olha para a literatura que os homens produziram, a gente vai ver o quanto que eles falavam das mulheres, o quanto que as mulheres eram centrais em alguns textos literários. Daria a impressão para um desconhecido, alguém que tivesse aí, caiu de paraquedas, o alienígena que veio para a Terra e descobriu sobre os humanos, lendo literatura, isso não foi ela que falou, tá, gente? Estou explicando desse jeito, é óbvio que ela não ia falar isso, né? Então, a alienígena ia ler lá as obras dos homens e ia pensar, gente, mas as mulheres, que seres humanos maravilhosos, essas mulheres eram, assim, tudo na vida de alguém, porque, como ela diz, e agora estou sim citando, ela diz assim: quem não é historiador poderá ir além e dizer que as mulheres têm brilhado como um farol em todos os trabalhos de todos os poetas desde o princípio dos tempos. Ela vai citar, né, a Antígona, Cleópatra, a Lady Macbeth, ela vai citar várias personagens super famosas, Ana Karenina, Emma Bovary e tudo mais. E ela diz assim: de fato, se a mulher não existisse a não ser na ficção escrita por homens, era de se imaginar que ela fosse uma pessoa da maior importância, muito variada, heróica e cruel, esplêndida e sórdida, infinitamente bela e. Peraí, vai virar a página. Infinitamente bela e horrenda ao extremo, tão grandiosa como um homem, para alguns até mais grandiosa. Mas tudo isso é a mulher na ficção. Na vida real, como o professor Trevelyan apontou, ela era trancada, espancada e jogada de um lado para o outro. Assim surge um ser muito complexo e esquisito. É de se imaginar que ela seja da maior importância. Na prática, ela é completamente insignificante. Ela, a mulher, né? Permeia a poesia de capa a capa, está sempre presente na história. Domina a vida de reis e conquistadores na ficção. Na vida real, era escrava de qualquer garoto cujos pais lhe enfiassem um anel no dedo. Bom, ela segue mais um tempo com isso, mas ela vai então insistir nessa tensão, nesse contraste que realmente, de fato, se a gente comparar como a mulher figurava na literatura, essas grandes personagens e como a mulher de fato vivia, existe aí um abismo entre essa representação de mulher, talvez uma idealização, né, essa mulher criada no texto literário, e a mulher conforme ela vivia e era de fato tratada na sociedade no dia a dia. Aí ela vai falar da mulher elisabetana, sobre como existe uma lacuna enorme, ninguém sabe direito como essa mulher viveu, quais eram os pensamentos dessa mulher, como que era a rotina dessa mulher, o que que acontecia com essa mulher, o que que essas mulheres faziam das 8 da manhã até as 8 da noite. Ela vai dizer, a gente não sabe nada sobre as mulheres antes do século XVIII. Essa mulher nunca escreve sobre a própria vida, essa mulher raramente mantém um diário, se ela escreve alguma coisa, ela provavelmente deve rasgar, ou ela deve jogar fora. É, e aí, com isso em mente, ela começa a elaborar aí uma nova história. Não é uma nova história, né? Mas dentro dessa narrativa ficcional que ela está criando no ensaio, ela vai abrir aí um longo momento de elaboração acerca de uma hipotética irmã de Shakespeare. Então, o que que ela está imaginando? Ela imagina, e se Shakespeare tivesse tido uma irmã? O que que teria acontecido com essa irmã, né? Porque ela vai dizer assim, ó, as mulheres não conseguem escrever as peças de Shakespeare. Tá bom, as mulheres não conseguem escrever, as mulheres não tiveram essa chance, as mulheres não puderam nem exercitar essa escrita.
Mas e se Shakespeare tivesse tido uma irmã, o que teria acontecido? Uma irmã genial, uma irmã que também se interessasse pelas coisas que ele se interessava, que tivesse nela mesma esse ímpeto, porque se vocês forem ler a biografia de Shakespeare, e é muito interessante, dá uma olhadinha depois na Wikipédia mesmo, dá uma olhada em como ele começou cuidando dos cavalos, né, na porta do teatro, então ele tinha um fascínio, um interesse muito grande, e foi um cara que ficou ali para ter uma chance, né, e deu certo. Então, se Shakespeare tivesse uma irmã, e aí ela cria, perdão, o nome dessa irmã seria Judite. Então, se Judite Shakespeare tivesse existido, o que ela teria de oportunidade de desenvolver o seu talento? E aí ela vai, então, desenvolver toda uma ficção, uma hipótese a respeito de como teria sido a vida da Judith Shakespeare. E ela não conseguiria escrever. Então, ela vai listando ali os percalços, as coisas que aconteceriam com ela, o que a família dela diria, o que a família dela imaginaria para ela de destino, para onde que ela levaria, o que ia acontecer, até chegar no seu suicídio. Então, essa irmã de Shakespeare provavelmente iria se matar de desgosto, né? É, Então, ela vai expandir logo em seguida essa ideia tenebrosa, né, que ela trouxe, essa vida triste, sofrida, cheia de contenções e frustrações e opressões que ela imaginou para essa irmã de Shakespeare, para dizer que, gente, é claro que essas mulheres, se elas saíam da linha, elas eram consideradas loucas, né, bruxas e tudo mais. Então, ela vai dizer o seguinte, perdão. Quando, porém, lemos sobre o afogamento de uma bruxa, sobre uma mulher possuída por demônios, sobre uma feiticeira que vendia ervas, ou mesmo sobre um homem muito notável e sua mãe, então acho que estamos diante de uma romancista perdida, uma poeta subjugada, uma Jane Austen muda e inglória, uma Emily Bronte que esmagou o cérebro em um pântano, ou que vivia vagando pelas ruas, enlouquecida pela tortura que seu dom lhe impunha. Né? Então ela diz assim: o que ela tá descrevendo aqui é como se fosse esse ímpeto criativo, esse talento que não pode sair de jeito nenhum, porque ele saindo, ele significaria punições muito severas para essa mulher, e uma espécie de enlouquecimento e de autodestruição que viria dessa contenção. Né? Então ela diz assim: qualquer mulher que tenha nascido com um grande talento no século XVI certamente teria enlouquecido, atirado em si mesma ou terminado seus dias em um chalé nos arredores da vila, meio bruxa, meio feiticeira, temida e escarnecida. Não é preciso ter grandes habilidades em psicologia para afirmar que qualquer garota muito talentosa que tenha tentado usar seu dom para a poesia teria sido tão impedida e inibida por outras pessoas, tão torturada e feita em pedaços por seus próprios instintos contrários, que deve ter perdido a saúde e a sanidade com certeza. É muito triste, né? E muito verdadeiro. Aí, essa parte, né? Isso que ela fala me lembra bem de vários trechos do Mulheres que Correm com os Lobos, em que a Clarissa Pinkola Estes vai falar muito, 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 muito sobre essa questão da criação, da criatividade, dos espaços para ser criada, a necessidade de colocar limites para a criação, no que acontece quando a gente é dominada por esses complexos que nos inibem, nos impedem de desenvolver aquilo que a gente quer desenvolver, enfim. Para quem se interessa sobre esse tema da criação, acho que esse livro é sempre sempre uma boa ideia, né? Ela vai falar, então, sobre o fato de as mulheres terem escrito usando nomes masculinos, né? Ela vai citar ali George Eliot, George Sand, que são escritoras mulheres famosas que publicaram com nomes de homens. Ela vai se perguntar sobre o estado de espírito mais propício para o ato de criar, e sempre ela vai colocar isso atrelado às condições materiais
da criação. Então, ela vai dizer em um determinado momento algo que é muito verdadeiro, que ela vai dizer assim, que em geral, para a criação, para escrever um trabalho genial, por exemplo, as circunstâncias materiais, em geral, estão em oposição. Então, tudo aquilo que é material, concreto, em volta, vai, em geral, né, tanto por um lado, claro que vai sustentar essa escrita, por outro lado, sempre vai ter coisa atrapalhando, sempre vai ter coisa atrapalhando você. Não se engane. Então ela diz assim: os cachorros vão latir, as pessoas vão interromper, o dinheiro precisa ser ganho, a saúde vai sucumbir. Então há dificuldades, há obstáculos. E o mundo, ela diz, vai ser indiferente. O mundo vai falar: ah, você está querendo escrever história? Tá bom. Tipo, nem ligo que você está querendo escrever história. Só que assim, isso tudo ela está dizendo com relação aos homens. Então, um homem que queira escrever, o cachorro vai latir. Um homem que queira escrever, as pessoas vão interromper. Um homem que queira escrever vai ter que se virar para ganhar um dinheiro e poder sustentar a própria escrita. Um homem que queira escrever, muitas vezes vai enfrentar a indiferença dos outros. Tipo, foda-se, tanto faz que você está escrevendo. Não ligo o que você está fazendo no seu livro. Só que para as mulheres, ela vai dizer, não é exatamente da mesma forma que acontece. Ela vai dizer que essas dificuldades eram infinitamente mais descomunais. Em primeiro lugar, agora estou citando, tá bom? Ter um espaço próprio, que dirá um espaço silencioso ou à prova de som. Isso estava fora de questão, a menos que seus pais fossem riquíssimos ou muito nobres. Pererê, pererê, pererê. Então, tinha questão de onde essa mulher escreveria. Tinha questão da hostilidade do mundo. Se o mundo diz para os homens, ah, escreve, se você quer escrever, escreve, para mim tanto faz, não faz a menor diferença. Para as mulheres, não seria assim, não seria indiferença, mas sim a hostilidade. Então, ah, você vai escrever? Ai, tá, que bonitinha. Ah, escreve, bonitinha, né? Ah, tipo, bem condescendente, ou então dizendo, o que que tem de bom? O que que você tem a dizer? O que que você acha que alguém vai se interessar pelo que você vai escrever, sua louca, né? Então, ela vai falar sobre esse efeito de desencorajamento das mulheres e o quanto que isso provoca aí efeitos nefastos, né, na sensação de potência, na possibilidade de criar, de se desenvolver, o quanto que isso é horrível. Então, ela diz assim: é bastante evidente que, mesmo no século XIX, uma mulher não era encorajada a ser artista. Então, ela já deu um salto, né? Que eu dei um salto também aqui na leitura. Então, falando já do século XIX, mesmo lá as mulheres não eram encorajadas a serem artistas. Pelo contrário, diz ela, a mulher era desprezada, estapeada, repreendida e aconselhada. Sua mente deve ter se exaurido e sua força vital ter diminuído pela necessidade de se opor a isso e desaprovar aquilo. Então, ela está falando, existe um investimento de energia muito grande só em sobreviver a esses ataques, né? Lidar com esses ataques, lidar com essas coisas. Que difícil que é. O quanto que isso desgasta, o quanto que desgasta você ser desencorajado, o quanto que desgasta você ficar se treinando para não ser aquilo que você é, para não fazer aquilo que você tem vontade de fazer e tudo mais. E aí, então, lá no final dessa parte 3, ela retoma a questão do estado de espírito para o trabalho criativo, dizendo assim, a mente para alcançar o esforço prodigioso de libertar completa e inteiramente o trabalho que está dentro do artista, precisa ser incandescente, como a mente de Shakespeare, conjecturei, olhando para o livro aberto em Antônio e Cleópatra. Não pode haver nenhum obstáculo, nenhum assunto externo não esgotado. Então, o que ela está querendo dizer? Tudo isso que suga as energias, suga o pensamento, requer um investimento de corpo, de mente, simplesmente para ser mantido no estado em que está, né? Então, você pega uma mulher, todo mundo falando, você vai escrever, você é idiota, vai lavar uma louça, vai cuidar dos seus filhos, para de ser egoísta, ninguém quer ler o que você vai escrever, nananã. Então, assim, tudo isso são assuntos externos,
assuntos externos ficam ali acontecendo para essa mulher. E ela diz: o estado de espírito para você conseguir escrever teria que ser um estado de espírito em que essas coisas não ficassem, não sugassem tanto a ponto de impossibilitar o trabalho criativo, né? E eu vou ler aqui o último parágrafo, perdão, dessa parte. Pois, embora declaremos não saber nada sobre o estado de espírito de Shakespeare, mesmo quando dizemos isso, estamos afirmando algo sobre o estado de espírito de Shakespeare. Talvez a razão de sabermos tão pouco sobre Shakespeare, em comparação com Donne, Ben Jonson, Milton, é que seus rancores, malevolências e antipatias são escondidos de nós. Não nos atemos a uma revelação que nos lembre do escritor. Todo desejo de protestar, de rogar, de proclamar uma injustiça, de acertar contas, de transformar o mundo em testemunha de uma miséria ou uma mágoa qualquer, foi expelido de dentro dele e consumido. Dessa forma, a poesia flui de dentro dele livre e desimpedida. Se alguma vez um ser humano conseguiu expressar inteiramente seu trabalho, esse foi Shakespeare. Se alguma mente foi incandescente, desimpedida, pensei, voltando-me de novo para a estante, foi a mente de Shakespeare. Então, ela termina aqui com essa fala sobre o estado de espírito, esse lugar, esse fluxo livre e desimpedido para a criação, que é o que ela vai usar para iniciar a parte 4, que é para onde a gente vai na semana que vem. Então, esse parágrafo que eu li termina a parte 3, só para todo mundo se situar. Na minha edição da capa cor, de rosa, essa que está aí na tela para quem está vendo no YouTube, é na página 83, onde termina a parte 3, e ela começa na página 63, começa com a frase: foi decepcionante voltar para casa à noite, sem trazer algum argumento importante. Então, só para a gente recapitular, nessa parte 3 do ensaio, ela falou bastante sobre as condições necessárias para a criação e as condições materiais, esse estado de espírito, que é algo de abstrato ali, que ela está imaginando, tudo são conjecturas. Ela imaginou como seria uma mulher na época de Shakespeare, uma mulher tão genial quanto Shakespeare, tão talentosa quanto Shakespeare, que ela inventa ali como se fosse essa irmã de Shakespeare, o que teria acontecido com essa mulher, ela teria podido criar ou não. Então ela vai investigar aí um pouco as condições das mulheres e vai falar isso que foi muito interessante, né? Eu passei meio correndo por essa parte, mas que é bem interessante de pensar. Isso que ela traz como um enlouquecimento, né? Então, qualquer mulher que tivesse ali um dom, tivesse um talento, certamente ela teria enlouquecido, teria virado bruxa, teria virado a louca da aldeia, teria se trancado numa casa, porque no tipo de vida que era exigido que as mulheres tivessem, seria impossível desenvolver esse tipo de trabalho nas épocas mais, né, anteriores, como ela vai trazendo ali, século XVI e tudo mais. E aí, quando ela chega no século XIX, ela fala, bom, no século XIX ainda não encoraja as mulheres a produzirem, né? Então, isso que ela está trazendo no capítulo 3 seria, assim, uma espécie de... não chega a ser uma contextualização, né? Porque o tom do ensaio realmente não é esse, não é um tom histórico, mas ela vai levantar, então, alguns dados ali sobre a vida dessas mulheres, partindo da questão, né, que ela se coloca: por que as mulheres não escreveram literatura? Bom, as mulheres não escreveram literatura porque como que elas teriam escrito? Teria sido possível que elas escrevessem? Né? Então, ela meio que, ao longo dessa parte do ensaio, vai mostrar para gente que isso dificilmente teria sido possível. Então, com isso, eu termino a parte 3, e aí semana que vem a gente vai para a parte 4 do ensaio.